O conceito de virtude, tanto no estoicismo quanto no cristianismo, desempenha um papel central na formação moral e espiritual dos indivíduos. Embora essas tradições filosóficas e religiosas sejam distintas em muitos aspectos, ambas compartilham a visão de que a virtude é fundamental para uma vida bem vivida, direcionada ao bem e à verdade. No estoicismo, a virtude é entendida como a única coisa realmente boa e, portanto, a chave para alcançar a eudaimonia, ou felicidade plena. Para os estoicos, a virtude não é apenas uma qualidade desejável, mas sim a essência de uma vida alinhada com a razão e a natureza. A virtude é vista como uma disposição moral, composta por 4 principais virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e moderação. Essas virtudes orientam o indivíduo a viver de maneira equilibrada, utilizando a razão para dominar as paixões e agir de acordo com o que é certo, independentemente das circunstâncias externas. A virtude, nesse sentido, é uma prática diária de autodomínio e discernimento, levando o indivíduo a ser imperturbável e resiliente diante das adversidades da vida. No cristianismo, a virtude também ocupa uma posição central, mas com um enfoque que transcende o mero comportamento ético, estendendo-se à dimensão espiritual. As virtudes cristãs são vistas como reflexos do caráter de Deus e caminhos para a santidade. As virtudes teológicas, fé, esperança e caridade, são dadas por Deus e direcionam o cristão a viver em comunhão com Ele e com os outros. A fé conecta o indivíduo a Deus, a esperança alimenta a confiança nas promessas divinas e a caridade expressa o amor incondicional de Deus através de ações concretas de compaixão e justiça. A comparação entre o conceito de virtude no estoicismo e no cristianismo revela tanto semelhanças quanto diferenças significativas. Enquanto o estoicismo enfatiza a virtude como uma realização humana através da razão e do autocontrole, o cristianismo vê a virtude como um dom de Deus que capacita o ser humano a viver de acordo com a vontade divina. Em ambas as tradições, no entanto, a virtude é indispensável para a formação do caráter e para a busca da felicidade, seja em termos de eudaimonia ou de salvação eterna. Assim, entender a definição de virtude em cada uma dessas perspectivas nos ajuda a apreciar o papel que ela desempenha na construção de uma vida ética e espiritualmente enriquecida. A virtude, em sua essência, representa um conjunto de qualidades morais que guiam o comportamento humano em direção ao que é bom, justo e verdadeiro. Tanto no estoicismo quanto no cristianismo, a virtude é considerada o fundamento ético central, sobre o qual todas as outras ações e decisões morais são construídas. Sua importância é inquestionável, pois define os parâmetros pelos quais o caráter de uma pessoa é moldado e, consequentemente, a maneira como ela interage com o mundo ao seu redor. No estoicismo, a virtude é vista como a única coisa verdadeiramente valiosa e, portanto, o único bem verdadeiro. Os estoicos acreditam que a felicidade, ou eudaimonia, só pode ser alcançada através de uma vida virtuosa. A virtude, neste contexto, é a expressão máxima da razão humana, guiando o indivíduo a agir de acordo com a natureza e a viver de forma harmoniosa com o universo. Como fundamento ético, a virtude não é apenas uma diretriz para a ação moral, mas também o critério pelo qual todas as outras ações são julgadas. A prática da virtude envolve a aplicação constante das 4 virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e moderação em todas as situações da vida, promovendo o equilíbrio e a retidão moral. No cristianismo, a virtude também desempenha um papel crucial como base do comportamento ético. No entanto, a ética cristã é profundamente enraizada na relação do ser humano com Deus. As virtudes teológicas, fé, esperança e caridade são vistas não apenas como qualidades morais, mas como dons divinos que capacitam o indivíduo a viver conforme a vontade de Deus. A virtude, nesse contexto, é tanto um reflexo do caráter divino quanto uma exigência para a vida cristã. Ela molda a conduta do cristão, orientando suas ações para o bem comum e para a glória de Deus. A ética cristã, portanto, não se baseia apenas na razão, mas também na fé e na graça divina, que transformam o coração humano e o capacitam a agir com amor e justiça. A importância da virtude como fundamento ético em ambas as tradições reside na sua capacidade de orientar as ações humanas de maneira consistente e coerente. Sem virtude, não há uma base sólida para discernir o certo do errado ou para agir de maneira moralmente responsável. Tanto o estoico quanto o cristão veem na virtude a chave para uma vida ética,
na qual o bem é buscado não por conveniência, mas por convicção profunda e compromisso com o que é justo e bom. Assim, a virtude se torna o alicerce sobre o qual se constrói uma vida moralmente íntegra e espiritualmente significativa. O tópico 3 do primeiro capítulo aborda as 4 virtudes cardeais no estoicismo: sabedoria, coragem, justiça e moderação. Essas virtudes são consideradas fundamentais na filosofia estoica e formam a base do comportamento ético que os estoicos acreditam ser necessário para alcançar a eudaimonia, ou seja, a felicidade plena e a realização pessoal. 1. Sabedoria. A sabedoria é a virtude que permite ao indivíduo discernir o que é verdadeiramente bom, o que é indiferente e o que é mal. No estoicismo, a sabedoria não se refere apenas ao acúmulo de conhecimento, mas à capacidade de aplicar esse conhecimento de maneira prática e justa em todas as situações da vida. Um sábio, segundo os estoicos, é aquele que compreende a ordem natural do universo e vive de acordo com ela, tomando decisões racionais que promovem o bem-estar não apenas pessoal, mas também coletivo. 2. Coragem. A coragem no estoicismo é a virtude que permite ao indivíduo enfrentar o sofrimento, o medo e as adversidades com firmeza e sem se deixar abalar. Coragem, para os estoicos, não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente apesar do medo. Essa virtude é crucial para manter a constância e a resistência diante das dificuldades da vida, permitindo que o indivíduo se mantenha firme em seus princípios éticos, independentemente das circunstâncias externas. 3. Justiça. De Kaiosine, a justiça é entendida como a virtude que rege o comportamento correto em relação aos outros. Para os estoicos, viver de acordo com a justiça significa tratar todas as pessoas com equidade e respeito, reconhecendo a dignidade inerente de cada ser humano. A justiça estoica não se limita às leis humanas, mas busca alinhar as ações humanas com a ordem natural e a razão universal, promovendo o bem comum. 4. Moderação. Moderação, ou temperança, é a virtude que ajuda o indivíduo a controlar seus desejos e impulsos, evitando excessos em todas as áreas da vida. A moderação é vista como essencial para manter o equilíbrio interno e externo, permitindo que a pessoa viva de maneira simples e autossuficiente, sem se deixar dominar pelas paixões ou pelos prazeres materiais. Essas 4 virtudes cardeais são interdependentes e formam o alicerce da vida ética no estoicismo. Juntas, elas capacitam o indivíduo a viver de maneira harmoniosa consigo mesmo, com os outros e com o universo, guiado pela razão e pela busca do bem. O cultivo dessas virtudes é visto como o caminho para a verdadeira liberdade interior e para a paz de espírito, que são os objetivos finais da filosofia estoica. O tópico 4 do primeiro capítulo examina as virtudes teológicas no cristianismo: fé, esperança e caridade. Essas virtudes são fundamentais na doutrina cristã e são consideradas dons de Deus, essenciais para a vida espiritual e para a salvação. Diferentemente das virtudes cardeais, que podem ser cultivadas pela prática e pelo esforço humano, as virtudes teológicas são infundidas na alma pelo Espírito Santo e orientam o cristão em sua relação com Deus e com os outros. 1. Fé. Fides. A fé é a virtude que permite ao cristão acreditar em Deus e em todas as verdades reveladas por Ele, mesmo sem ver ou entender plenamente. É através da fé que o indivíduo confia em Deus e aceita sua vontade, acreditando nas promessas divinas e na salvação oferecida por Cristo. A fé é a base da vida cristã, sem a qual é impossível agradar a Deus, conforme ensinado em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé guia o cristão em todas as suas ações, direcionando-o a viver de acordo com a vontade divina. 2. Esperança. A esperança é a virtude pela qual o cristão deseja e espera, com confiança, a vida eterna e as graças necessárias para alcançá-la. A esperança cristã não é um mero desejo incerto, mas uma confiança firme nas promessas de Deus, baseada na sua fidelidade e na obra redentora de Cristo. Essa virtude sustenta o cristão em tempos de dificuldade, oferecendo-lhe a certeza de que, apesar das tribulações da vida, Deus está com ele e que um futuro glorioso o espera. A esperança, portanto, é uma âncora para a alma, mantendo-a firme nas tempestades da vida. 3. Caridade. Caritas. A caridade, ou amor, é considerada a maior das virtudes teológicas, conforme 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora,
pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. A caridade é o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. É através da caridade que o cristão imita o amor de Cristo, expressando esse amor através de atos concretos de bondade, compaixão e justiça. A caridade é a virtude que une todas as outras virtudes e dá sentido à vida cristã, pois é através do amor que o cristão se aproxima de Deus e dos outros, promovendo a paz e a harmonia no mundo. As virtudes teológicas, portanto, são fundamentais para a vida cristã, orientando o fiel na sua jornada espiritual e fortalecendo-o para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Elas transcendem as virtudes humanas, pois conectam o cristão diretamente a Deus, moldando sua vida em torno da fé, da esperança e do amor. Essas virtudes não apenas guiam as ações morais do cristão, mas também alimentam sua relação íntima com Deus, oferecendo-lhe a força e a graça necessárias para alcançar a vida eterna. O tópico 5 do primeiro capítulo explora a comparação entre as virtudes cardeais, que são fundamentais no estoicismo, e as virtudes teológicas, que têm um papel central no cristianismo. Essa comparação ajuda a destacar tanto as semelhanças quanto as diferenças nas abordagens éticas e espirituais dessas duas tradições. Virtudes cardeais versus virtudes teológicas. Em origem e natureza. As virtudes cardeais, sabedoria, coragem, justiça e moderação são consideradas qualidades naturais que podem ser desenvolvidas através da prática e da razão. No estoicismo, essas virtudes são vistas como fundamentais para viver de acordo com a natureza e alcançar a eudaimonia, ou felicidade plena. Elas são acessíveis a todos os seres humanos e podem ser cultivadas através do esforço pessoal e da disciplina. As virtudes teológicas, fé, esperança e caridade, por outro lado, são vistas como dons sobrenaturais concedidos por Deus ao cristão. Elas não podem ser adquiridas apenas pelo esforço humano, mas são infundidas na alma pelo Espírito Santo. Essas virtudes conectam o ser humano diretamente a Deus e são essenciais para a vida espiritual e a salvação. 2. Objetivo e finalidade. As virtudes cardeais visam a formação de um caráter moralmente íntegro e equilibrado, permitindo que o indivíduo viva de acordo com a razão e a justiça. O objetivo é alcançar a harmonia interior e a felicidade, mesmo diante das adversidades da vida. Essas virtudes são focadas no aperfeiçoamento pessoal e na interação justa com os outros e com o mundo. As virtudes teológicas, em contraste, têm um objetivo transcendente. Elas direcionam o cristão para a comunhão com Deus e a vida eterna. Enquanto as virtudes cardeais podem melhorar a vida terrena, as virtudes teológicas têm como finalidade última a salvação da alma e a união com Deus. A fé, a esperança e a caridade moldam a vida cristã, guiando o fiel a viver de acordo com a vontade divina e a participar da graça redentora de Cristo. 3. Interação entre as virtudes. No estoicismo, as virtudes cardeais estão interligadas e dependem umas das outras para serem plenamente eficazes. Por exemplo, a sabedoria é necessária para a prática da justiça, e a moderação sustenta a coragem. Juntas, essas virtudes formam um todo coeso que orienta o comportamento ético do indivíduo. No cristianismo, as virtudes teológicas também estão interconectadas, mas de maneira diferente. A fé é o fundamento, pois sem ela não há esperança nem caridade. A esperança, por sua vez, alimenta a perseverança no caminho cristão, e a caridade é o ápice, pois é através do amor que o cristão vive plenamente sua fé e esperança. Essas virtudes teológicas não substituem as virtudes cardeais, mas as complementam e as elevam a um nível espiritual superior. 4. Papel na vida moral e espiritual. As virtudes cardeais são essenciais para a vida moral, fornecendo um guia prático para o comportamento ético diário. Elas ajudam o indivíduo a lidar com desafios e a viver de forma justa e equilibrada, tanto consigo mesmo quanto com os outros. As virtudes teológicas, além de moldarem a vida moral, são cruciais para a vida espiritual. Elas não apenas guiam o comportamento ético, mas também alimentam a fé do cristão, sustentam sua esperança em Deus e expressam o amor divino através da caridade. Assim, elas formam a base de uma vida orientada para Deus e para a salvação. Conclusão.
Em resumo, enquanto as virtudes cardeais fornecem uma base sólida para a vida ética e a felicidade terrena, as virtudes teológicas elevam essa base para uma dimensão espiritual mais elevada, direcionando o indivíduo para Deus e para a vida eterna. Ambas as virtudes são indispensáveis, mas operam em diferentes níveis, uma focada na razão e na moralidade humana, e a outra na fé e na graça divina. Esse é o canal Movendo as Montanhas pela Fé. Estamos na série Estoicismo e o Cristianismo. Deixe seu comentário. E não se esqueça de curtir o vídeo. O tópico 6 do primeiro capítulo explora o papel fundamental da virtude na formação do caráter, destacando como as virtudes são essenciais para moldar a identidade moral e espiritual de uma pessoa. Tanto no estoicismo quanto no cristianismo, a virtude é vista como o caminho para o desenvolvimento de um caráter sólido, que reflete os valores e princípios mais elevados dessas tradições. A virtude como base do caráter. 1. Definição de caráter. O caráter de uma pessoa pode ser entendido como o conjunto de qualidades morais e éticas que definem como ela age e reage em diversas situações. É a soma de hábitos, atitudes e valores que guiam o comportamento ao longo da vida. O caráter não é algo com que se nasce, mas é formado e refinado ao longo do tempo através das escolhas e ações diárias. 2. Virtude como fundamento. A virtude é o elemento essencial na formação do caráter porque representa a prática consistente de valores éticos e morais. No estoicismo, o caráter é construído pela repetição das virtudes cardeais, sabedoria, coragem, justiça e moderação em todas as situações da vida. Um caráter virtuoso é aquele que se alinha com a razão e vive de acordo com a natureza, demonstrando firmeza, integridade e equilíbrio em todas as circunstâncias. No cristianismo, a formação do caráter está profundamente ligada à prática das virtudes teológicas, fé, esperança e caridade e das virtudes cardeais. Através dessas virtudes, o caráter cristão é moldado à imagem de Cristo, refletindo o amor, a compaixão, a justiça e a fidelidade a Deus. A virtude não é apenas um ideal moral, mas uma expressão da transformação interior operada pela graça divina. 3. Prática consistente e desenvolvimento. A prática constante das virtudes é o que transforma o caráter ao longo do tempo. Cada vez que uma pessoa age com sabedoria, justiça, coragem ou moderação, ela fortalece esses aspectos em sua personalidade. Da mesma forma, a prática da fé, esperança e caridade no cotidiano consolida esses valores no coração do cristão, fazendo com que se tornem parte integral de quem ele é. O processo de formação do caráter através da virtude é contínuo e requer disciplina e reflexão. É através do enfrentamento de desafios e da superação de tentações que as virtudes se solidificam e o caráter se fortalece. 4. Impacto na vida e nas relações. Um caráter virtuoso não apenas beneficia o indivíduo, mas também impacta positivamente suas relações e a sociedade como um todo. Pessoas com um caráter formado pelas virtudes tendem a ser confiáveis, justas, compassivas e resilientes, contribuindo para a construção de comunidades mais saudáveis e justas. No cristianismo, a formação do caráter virtuosamente leva à santificação, um processo pelo qual o indivíduo se torna cada vez mais parecido com Cristo, refletindo suas qualidades e vivendo em conformidade com os ensinamentos de Deus. 5. Caráter como testemunho. Tanto no estoicismo quanto no cristianismo, o caráter é visto como um testemunho vivo das convicções e valores de uma pessoa. Um caráter virtuoso serve como exemplo e inspiração para outros, mostrando a força da virtude em ação e incentivando a busca por uma vida ética e espiritual elevada. No cristianismo, o caráter moldado pelas virtudes teológicas e cardeais é também um testemunho da fé em Deus e da transformação operada pelo Espírito Santo. Ele demonstra o poder da graça divina em transformar vidas e direcionar o indivíduo para o bem maior. Conclusão. O papel da virtude na formação do caráter é central tanto no estoicismo quanto no cristianismo. As virtudes não são apenas qualidades morais abstratas, mas práticas concretas que moldam o caráter de uma pessoa, definindo sua identidade moral e espiritual. Ao cultivar as virtudes, o indivíduo constrói um caráter forte, equilibrado e justo,
capaz de enfrentar os desafios da vida com integridade e de viver em harmonia com os princípios éticos mais elevados. Um caráter virtuoso é, portanto, o fundamento de uma vida significativa, tanto na dimensão pessoal quanto na social e espiritual. Esse é o canal Movendo as Montanhas pela Fé, lembrando que estamos na série Estoicismo e o Cristianismo. O tópico 7 do primeiro capítulo explora a profunda conexão entre virtude e felicidade tanto no estoicismo quanto no cristianismo, destacando como ambas as tradições veem a prática das virtudes como um caminho essencial para alcançar a verdadeira felicidade. Virtude e felicidade no estoicismo. 1. Definição de felicidade, eudaimonia. No estoicismo, a felicidade, ou eudaimonia, é entendida como uma vida plena e realizada, que é alcançada através da prática das virtudes. Para os estoicos, a felicidade não depende de fatores externos como riqueza, saúde ou sucesso, mas da qualidade interna do caráter. A eudaimonia é o estado de viver em harmonia com a natureza e a razão, que são alcançadas quando uma pessoa pratica as virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e moderação. 2. Virtude como o único bem verdadeiro. Os estoicos acreditavam que a virtude é o único bem verdadeiro e, portanto, a única fonte genuína de felicidade. Tudo o que é externo e fora do controle do indivíduo é considerado indiferente, neutro. Assim, uma pessoa que cultiva as virtudes pode alcançar a felicidade em qualquer circunstância, pois ela não está sujeita às vicissitudes da sorte ou do destino. A virtude, então, garante uma felicidade estável e duradoura, que não pode ser destruída pelas adversidades da vida. Virtude e felicidade no cristianismo. 1. Felicidade como bem-aventurança. No cristianismo, a felicidade está ligada à noção de bem-aventurança, que é descrita nas bem-aventuranças de Jesus no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 versículo 3 ao 12. A verdadeira felicidade, ou bem-aventurança, não é encontrada em prazeres mundanos ou em riquezas materiais, mas em viver de acordo com a vontade de Deus e em cultivar uma vida virtuosa. Para os cristãos, a felicidade suprema é estar em comunhão com Deus, algo que é alcançado através da prática das virtudes teológicas: fé, esperança e caridade. 2. Virtude e salvação. As virtudes no cristianismo não apenas conduzem à felicidade terrena, mas também à vida eterna. A prática das virtudes teológicas e cardeais forma o caráter cristão, que, por sua vez, leva à santificação e à salvação. A felicidade cristã, portanto, está profundamente ligada à vivência das virtudes, pois elas orientam o cristão para uma vida em conformidade com os mandamentos de Deus e o preparam para a alegria eterna no reino dos céus. Comparação entre estoicismo e cristianismo. 1. Fonte da felicidade. No estoicismo, a felicidade é alcançada pela conformidade à razão e à natureza, através da prática das virtudes. É um estado de serenidade e independência interior que não depende das circunstâncias externas. No cristianismo, a felicidade é alcançada pela comunhão com Deus e pela vivência das virtudes, especialmente as teológicas. A felicidade cristã tem uma dimensão transcendente, pois está orientada para a vida eterna e a união com Deus. 2. Virtude como meio e fim. Em ambas as tradições, a virtude é vista como o meio para alcançar a felicidade. No estoicismo, a virtude é o fim em si mesmo, pois viver virtuosamente é o que constitui a verdadeira felicidade. No cristianismo, a virtude é tanto um meio quanto um fim. A prática das virtudes leva à comunhão com Deus, meio, mas essa comunhão é também a felicidade suprema, fim. Conclusão. A conexão entre virtude e felicidade é um elemento central tanto no estoicismo quanto no cristianismo. Em ambas as tradições, a virtude não é apenas uma obrigação moral, mas o caminho para alcançar a verdadeira felicidade. Enquanto o estoicismo enfatiza a autossuficiência e a serenidade que vem de viver de acordo com a razão, o cristianismo destaca a comunhão com Deus e a vida eterna como a verdadeira fonte de felicidade. Apesar das diferenças, ambos os sistemas concordam que uma vida virtuosa é a chave para uma existência plena e significativa.